E agora, no nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo muito interessante. Estamos recebendo o Dr. Newton Tafuri, urologista. Primeiro, eu quero agradecer o senhor por estar aqui com a gente hoje, compartilhando seus conhecimentos, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, sempre um prazer, né? Já discutimos outros assuntos em outras oportunidades. O senhor está Estaremos retornando, sempre, né, doutor? Estaremos sempre à disposição. Está retornando ao Elga e Você, já fizemos Exato. uma visita ao senhor. Falamos, estava bem naquele início da pandemia, Exatamente. né? Tem quase um ano, mas eu acho que era uma comemoração à saúde do homem. Isso, na verdade nós falamos sobre incontinência urinária, Incontinência urinária. Que agora, exatamente no mês de março, já estamos entrando outra vez, né? Que passou um ano, e já é novamente o mês da campanha nacional, né? Da incontinência urinária. Sim, é verdade. Olha só como passa rápido, né? Exato. Doutor, e o bate-papo hoje é em relação à saúde do homem, né? E um problema que é um tabu para os homens, que atrapalha a vida conjugal, né? E os homens, eles temem muito esse problema e temem falar sobre ele. E aí vem a carência de informação. E é isso que a gente está querendo passar essas informações, quebrar esses tabus sobre a disfunção erétil, né? Exatamente, é uma oportunidade excelente, porque é um problema que aflige muitos homens, né? Uma quantidade enorme de pessoas em todas as faixas etárias, né? As estimativas... Você falou algo importante. Não é um problema que está ligado à idade. Ele tem uma progressão com a idade, mas ele pode atingir qualquer faixa etária, né? Então, se nos estudos, né, globalmente, 20% dos homens, em todas as faixas etárias, têm algum grau de disfunção erétil. Nossa. E naqueles acima de 50 anos, essa percentual já aumenta para 50% e vai progredindo conforme a idade. Sim, né? E vamos, antes de adentrar mesmo ao assunto, explicando o que é uma disfunção, acredito que tem, como o senhor falou, porcentagens também, mas existe uma prevenção? Bom, não deixa de ter uma prevenção, porque o que seria essa prevenção? É o hábito saudável de vida, né? Sim. Tentar controlar o peso, fazer atividade física, né? Controlar quem tem diabetes, por exemplo, que é uma das principais causas. Nossa. Controlar o diabetes, hipertensão arterial, uma série de coisas. Então, assim, essa prevenção para sair da estatística, né, doutor? Para não entrar, né, de preferência. O ideal é não entrar. E se já tiver lá, muitos desses problemas são reversíveis, né? Às vezes uma mudança de hábito de vida, né, de atividade física, de alimentação, de cortar a bebida alcoólica, cortar o cigarro, por exemplo, que são causas muito importantes, isso aí já faz com que a pessoa tenha uma melhora. Olha que notícia boa, né? Aos homens aí que sofrem com esse problema, que é algo bem grave, que muda a sua rotina total, né? A sua vida. Doutor, mas assim, vamos lá, o que é disfunção erétil? Então, na verdade, a disfunção erétil tem que classificar em graus mais leves, moderados e severos, né? Mas, conceitualmente, podemos dizer que a disfunção erétil é aquela incapacidade ou uma capacidade reduzida de se ter uma ereção, né, que seja suficiente para se manter uma relação sexual satisfatória. Sim. Esse seria o conceito. E, como o senhor já falou, ela ocorre sem ter relação com idade, né, em 20% dos homens em determinadas fases. E os tratamentos que existem hoje acredito que seja uma progressão, né? Os casos mais leves, como o senhor falou, às vezes uma mudança no estilo de vida já resolve e ele passa para medicamento, até prótese peniana, né? Exatamente. Assim, antes de falar de tratamento, eu queria só dar uma pincelada nas causas, né? Por favor. Porque o tratamento ele vai variar conforme a causa, né? Sim. Então, as causas, elas vão desde aquela psicológica, né, psicogênica, que é a mais comum dos homens jovens, né, que muitas vezes está relacionada às vezes com tabus da infância, com criação, né, que vão acompanhando o homem e às vezes vai levar uma dificuldade na vida sexual dele. Tem as alterações hormonais que podem ocorrer, né, que a testosterona, que seria o hormônio masculino, é muito importante no mecanismo da ereção, né? Sim. Tem as causas clínicas, que são as doenças concomitantes que podem levar à disfunção erétil, como o diabetes, que é a principal delas, né?
hipertensão arterial, vasculopatias, neuropatias, as mais variadas, né? Pós-cirúrgicas, traumas de região pélvica, pós-cirurgia de próstata, né? Eu falo cirurgia de próstata, não é para toda cirurgia de próstata, que é uma coisa que tem que desmistificar também. Sim. Porque os pacientes, até né? muitos homens fogem em relação ao exame e tal, com medo dessa situação, né, doutor? E ficar bem claro que não é para toda cirurgia de próstata, mas naqueles casos de câncer de próstata que são operados, que faz a cirurgia radical ou que fazem uma radioterapia, podem evoluir. Mesmo nesses casos, não são todos, tá? Então, nós falamos das principais causas, né? Baseado nisso, vamos fazer um apanhado dos tratamentos. Eu achei engraçado, antes do senhor entrar nos tratamentos, que até o psicológico pode levar a um problema, que seja um problema, assim, realmente pontual. O problema psicológico se transforma numa coisa física e muda a rotina da pessoa. Então, aquela insegurança, talvez, que você tenha no início da sua vida, principalmente os jovens, né? Até em jovens, na flor da idade, a gente vê casos de... cheio de hormônios, né, tudo, e acontece esse problema. Eu achei curioso isso. Você vê como é que a mente, né, controla totalmente, tudo. Porque o homem, ele vem com uma... como é que eu posso dizer? É um pouco uma sobrecarga, né? Uma responsabilidade da sua masculinidade. Então, esse início é uma descoberta, um autoconhecimento, e isso pode desencadear um problema sério. Isso. Que mudem, principalmente nesse início de vida, né? Esses tabus que vêm da infância, né? Da criação. Hoje em dia, talvez menos, porque os jovens hoje têm mais acesso de conversar com seus pais, têm acesso à internet, então... acaba quebrando isso, mas em gerações, né, nossa geração, por exemplo, gerações anteriores, isso era muito difícil e acaba refletindo depois na vida adulta com um transtorno às vezes grave, que nem sempre tão simples assim de reverter, né? Mas e acontece, o tratamento é terapia? O tratamento é terapia. No caso do psicológico, exatamente. O senhor faz a busca ali, vê que não tem nada físico? Exatamente, todo paciente que chega na consulta, né, é obrigação do médico tentar o diagnóstico da causa, né, para poder indicar o tratamento. E a gente, né, num paciente jovem, que você descarta todas as doenças que podem estar ligadas ao problema e vê na própria consulta aquela ansiedade toda, né, os relatos que o paciente faz, né, você tem total condição de dar o diagnóstico de doença psicogênica e já encaminhar para um terapeuta, uma terapeuta especializada, né, para poder tratar, e esses casos revertem na maioria das vezes. Doutor, só para passar informação para os nossos telespectadores, a disfunção ela pode ser percebida como ela tem vários graus, então tudo aquilo que causa um desconforto, que você sinta que não atenda às suas expectativas, pode ser um sinal de disfunção? Pode ser, mas a gente tem que saber também assim, qual que é a expectativa, né? Porque muitas vezes você atende um paciente no consultório, que na cabeça dele ele está com disfunção. Sim. Mas quando ele vai te contar sobre o ritmo sexual dele, quantas vezes por dia, por semana, como é que é a atividade, você vê que não tem nada, que está só na cabeça, que é uma pessoa normal. Só ele é que acha que está com a disfunção. Eu imaginei, eu falei meio assim, olha, deve ser um problema que o senhor deve ter no seu consultório com frequência. Tem que esclarecer para o paciente, não, é isso, assim, a média está... Então, acaba que não, ali você doutor, já resolve. Não tá bem, eu tenho disfunção. Fala, não, você não tem. Exatamente. Doutor, vamos começar a falar de tratamentos. Vamos. Só que eu vou pedir para o senhor segurar um pouquinho. Eu vou chamar um intervalo, mas a gente já volta, é rapidinho. Estamos de volta hoje com esse bate-papo muito interessante, quebrando tabus e passando muita informação sobre saúde do homem com o doutor Newton Tafuri, urologista. Estamos aí com esse bate-papo muito importante que é sobre disfunção erétil, que atinge muitos, né? Existe muitos casos, não é algo assim tão preocupante, mas a porcentagem é expressiva, né, doutor? É um percentual grande, né, conforme a faixa etária, de acordo com o que a gente já falou. E para a cabeça de quem tem esse problema, isso muitas vezes é o maior problema, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade de atender, de, né, ver quais são as expectativas da pessoa e tentar ajudar, né?
O homem, ele tem uma responsabilidade maior mesmo, né, sobre ele, e esse psicológico fica, muitas vezes, você tem que ter realmente uma segurança, desenvolver muito bem isso em você. Mas, doutor, paramos no segundo bloco, num momento interessante que são os tratamentos, né, os tratamentos que são vários, e o senhor pode nos falar aí um pouquinho, ele em evolução, né? Vamos, vai. Então, do início das causas, né, vamos falar sobre as causas psicológicas, psicogênicos, que na maioria dos casos não vão necessitar medicamentos, vão, desde um bate-papo ali no consultório, muitas vezes a gente já consegue quebrar alguma expectativa a mais que o paciente possa ter e acaba que aquilo se torna um problema, mas é só na cabeça dele, né? Então você quebra aquilo ali, mostra a realidade e a pessoa já sai dali quase resolvido. Alguns casos mais complexos a gente encaminha, né, para os psicólogos, para os terapeutas especializados na sexualidade, que vão fazer esse tratamento e também reverter a maior parte dos casos, né? Já nos casos que tem realmente uma causa, né, os casos de causa orgânica que a gente fala, né, que são aqueles diabéticos, os hipertensos, pacientes obesos ou aqueles que têm deficiência hormonal, o tratamento vai ser de medicamentoso, né? As drogas mais comuns, né, que já estão em uso aí há mais de 20 anos, que são os vasodilatadores, né, que está a sildenafila, tadalafila, e eles são vasodilatadores, o Viagra, isso, Cialis, os que estão né, sendo vendidos aí na farmácia normal. Porque assim, então eles servem como tratamento também. Eles são tratamento, na verdade. Olha só, né? É porque tem uso recreativo, isso, né, doutor? Infelizmente, tem, porque são drogas que não têm controle de venda, né? Então a gente não estimula de forma alguma a automedicação, né? Sempre procurar uma orientação médica, porque todos os medicamentos têm seus efeitos colaterais, né? Sim. Então, só explicando um pouquinho, a ereção, né, ela depende do fluxo sanguíneo, né? Um fluxo sanguíneo adequado para que o pênis possa aumentar e enrijecer, né? Isso é modulado por hormônios, pela inervação, mas é o sangue, em última instância, que vai provocar, né, que vai levar à ereção. E qualquer alteração nesse mecanismo, seja uma alteração vascular ou de inervação que diminua esse fluxo, leva à disfunção erétil, uma qualidade de ereção pior, o pênis não fica tão firme, ou a ereção não tem aquela durabilidade que a pessoa espera e necessita, né? Satisfatória, então, né? Os vasodilatadores, então, foi uma classe medicamentosa que veio com grande sucesso, né? A primeira droga, que é a sildenafila, foi desenvolvida inicialmente para tratamento de hipertensão, né? Olha! E durante os estudos, né, das pesquisas, percebeu-se que um dos efeitos era uma ereção às vezes prolongada, né? E aí a pesquisa foi desviada, fez um novo estudo e ele passou a ser a primeira droga realmente efetiva por via oral para tratamento da disfunção erétil. Durante muitos anos, né, foi o medicamento mais vendido no mundo aí. É uma liberdade para os homens, né? Não sei se eu estou muito bem hoje, né? Tem algo a recorrer. Isso. Então, muitos homens não enxergam isso aí como um tratamento. Às vezes a pessoa toma aquele medicamento, já está tomando por conta própria, sente que melhora e vai no consultório e fala, doutora, eu preciso de um tratamento para o meu problema. Olha, né? Só! E muitas vezes ele já está se tratando, só que sem aquela orientação dos outros fatores que ele pode, por exemplo, estar melhorando, né? Controlar seu diabetes, perder o peso, parar de fumar, diminuir a bebida alcoólica, né? Ter uma atividade física, que são coisas que também vão ajudar na recuperação, na melhora da ereção. Esse tratamento com os vasodilatadores, daí é algo que você tem um horário certo para tomar? Tem uma regularidade? Assim, ou eles só no momento mesmo eles têm do diferença, ato assim, sexual? porque tem aqueles medicamentos que funcionam, a gente fala de sob demanda, né? Que você toma ali algumas horas antes do... Sim, que é esse o procedimento que foi geralmente os homens assim, usam. Isso. Mas existe também um tratamento que a gente chama de diário, com uma droga, né, em dose menor, que a pessoa vai tomar todos os dias, como se fosse um tratamento de pressão alta ou do próprio diabetes. Controladamente ali, aí a coisa fica um pouco mais natural, independente, ele não tem que programar, hoje eu vou ter uma relação sexual, então eu tenho que tomar um remédio. Entendi. Ele já está tomando, né? E funciona bem para muitos pacientes. Entendi, doutor.